Bom, pessoal, a correção então das atividades de medidas de dispersão, tá? A número 1. Ele diz o seguinte: os dados a seguir são as quantidades empregadas de 5 pequenas empresas, tá? Ele dá as quantidades 6, 5, 8, 5, 6. A variância da quantidade de empregados dessas 5 empresas é igual a. Então, eu tenho que calcular aqui a variância, certo? Bom, o que é calcular a variância? A primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular a média dessa distribuição. O que é a média? É a soma de todos esses valores e dividir pelo número de termos que eu estou somando. Bom, feito isso, encontrei 6. E para calcular a variância, como que a gente faz? Eu vou pegar cada valor dado lá na distribuição menos a média. O 6, que é o primeiro valor dado, menos a média. 6 menos a média. O segundo valor dado lá na distribuição, 5 menos a média. Tudo é elevado ao quadrado, tá? O 8 menos a média, elevado ao quadrado. O 5 menos a média, elevado ao quadrado. O 6 menos a média, elevado ao quadrado. Então, resolve cada continha aqui dentro desse parêntese e depois a gente vai elevar ao quadrado. Então, dá 0 ao quadrado, menos 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, menos 1 ao quadrado e 0 ao quadrado. Feito isso, resolve os quadrados. Resolveu os quadrados, soma e divide. Essa divisão é pelo número de termos, pelo número lá, a quantidade de valores dados lá no enunciado. Qual foi a minha distribuição aqui? A minha distribuição tem 5 valores, divide por 5. Então, resolveu, somou, dividiu por 5. Esse valor encontrado é a variância. Então, aí no caso, era a alternativa do enunciado, deixa eu ver ali no formulário, alternativa B. Vamos para a próxima pergunta. Vamos lá ver o que diz na próxima, a número 2. A 2 é teórica, tá? Ele diz assim, ó, ao considerar uma curva de distribuição normal com uma média como medida central, temos a variância e o desvio padrão referentes a esta média, tá? Porque tanto o desvio padrão e a variância, eles são calculados a partir da média. Em relação a esses parâmetros, o que eu posso dizer? Que a variância é a medida cujo significado é a metade do desvio padrão? Falso. A variância é calculada com base no dobro do desvio padrão? Falso. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância? Certo. O desvio padrão, como que eu encontro o desvio padrão? Tirando a raiz quadrada da variância. Se eu quisesse nesse exercício anterior, o desvio padrão, eu ia ter que calcular toda a variância e depois tirar a raiz desse valor. A raiz do 1,2, por exemplo. Então, aí, a alternativa correta é a alternativa C, tá? Vamos para o próximo, a número 3. Bom, o que ele diz lá? Um professor fez uma pesquisa de idades em uma turma do ensino médio composta por 15 alunos e obteve os seguintes resultados. Então, ele dá todos os valores das idades dos alunos e pede a amplitude das idades. A amplitude, o conceito de amplitude significa o quê? Que é a diferença entre o maior e o menor valor de uma distribuição. Então, a maior idade menos a menor idade. Então, 18 menos 14, eu tenho uma amplitude de 4, que é aí no formulário a alternativa D, tá? A número 4 também é referente a uma amplitude, só que ele dá um detalhezinho lá, ó. O treinador de um time de futebol resolveu dispensar os 2 jogadores mais velhos e os 2 mais novos do seu time. Feito isso, determinou a amplitude das idades dos jogadores restantes. A lista com as idades de todos os jogadores é a seguinte. Desta lista dada, eu tenho que dispensar os 2 mais velhos e os 2 mais novos. Os 2 mais velhos é a idade 40 e 41. E os 2 mais novos é os 2 que têm 14 anos. Então, dispensando eles, eu tenho que calcular a amplitude. Então, a maior idade se tornou o número 39 e a menor idade o 16. Então, 39 menos 16
Eu tenho uma amplitude de 23 anos, que é a alternativa B, tá? A número 5, vocês têm que relacionar ali, ó. Marcar o que é uma medida de tendência central e o que é uma medida de dispersão. Como a gente já estudou os dois, medida de dispersão, quem são? Amplitude, desvio padrão e variância. Medida de tendência central é a média, moda e mediana, tá? Então era só relacionar as informações. E a número 6, vamos lá para a número 6. Ele dá ali, vamos ver aqui a questão na número 6. Ele dá uns valores abaixo, o desvio padrão referente ao peso em quilos das crianças atendidas nesse dia no hospital foi de. Ele quer o desvio médio, tá? Nem é desvio padrão, desvio médio. Só que essa questão foi com erro, viu, gente? Deveria ser desvio padrão, porque eu não tinha comentado o que era desvio médio. Tá? Então eu fiz as duas maneiras para mostrar para vocês. O que é? Vamos fazer primeiro o desvio padrão, que a gente já sabe, que eu já tinha comentado, já tinha feito o exemplo com vocês lá no vídeo anterior. Primeiro, toda vez que eu quero desvio padrão, eu tenho que calcular a variância, que é o que a gente fez lá no número 1, tá? Então, para calcular a variância, eu preciso fazer a média. Feito a média, tá? Achei a média, é somar todos aqueles pesos e dividir por 10, porque são 10 pesos diferentes, tá? Achei. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a variância. A variância, depois que eu fizer a variância, eu vou tirar a raiz quadrada dela, que vai se tornar o desvio padrão. Então, eu pego o primeiro valor menos a média, o segundo valor menos a média, o terceiro peso menos a média, o quarto peso menos a média, o quinto peso menos a média, o sexto peso menos a média, o sétimo peso menos a média, o oitavo peso menos a média, o nono peso menos a média e o último e 10º peso menos a média. Tudo é elevado ao quadrado. Resolve o que está dentro, depois eleva ao quadrado, certo? Então, resolvi cada um deles, tá? E elevo ao quadrado, ok? Bom, aqui é 0,3, tá? Que eu não tinha colocado, 0,3. Resolvido isso, eu vou somar todos esses valores e vou dividir por 10. Bom, feito isso, eu encontrei a variância, certo? Para se tornar o desvio padrão, eu tenho que tirar a raiz. Então, dá 0,89. Essa alternativa não tem mesmo, porque lá no enunciado tá desvio médio e eu deveria ter colocado desvio padrão, tá? Mas como eu coloquei desvio médio, eu resolvi as duas formas e mostrei para vocês, para ver a diferença. Desvio médio, eu tenho que achar o desvio de cada um deles. O que é o desvio de cada um deles? E somar, tá? Como a gente fosse fazer a média. O desvio de cada um é a diferença lá, ó, que a gente fez. Essa diferença aqui, ó, sem elevar ao quadrado, esses valores que estão dentro do parênteses que a gente fez, o valor menos a média, né, o segundo valor menos a média, esses são os desvios, certo? Tá? Esses valores aqui que eu teria que somar e dividir por 10, porque é o desvio médio, tá? Então, volta para cá, aqueles valores que a gente encontrou dentro do parênteses ali, sem elevar ao quadrado, lembrando isso, e faz a média, somar todo mundo dividido por 10. Como lá teve valores negativos, ó, eu tenho que manter o sinal de cada um deles e dividir por 10. Como deu essa continha aqui, deu 0, 0 dividido por 10 é 0, por isso sim é a alternativa D que vocês têm aí, tá? Então eu expliquei a diferença entre desvio médio e desvio padrão, certo? Obrigada!